Fala família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SD Conversa. Estamos de volta trazendo aqui para vocês episódio 2 e 3 de Halo, galera, onde muita coisa aconteceu e eu espero que vocês gostem da novidade. Então, simbora com SD e bora conversar e analisar o episódio 2 e 3, onde tem bastante coisa acontecendo e provavelmente talvez vocês não perceberam. Beleza, galera? Então, já peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, aperte as notificações e simbora. Bom, galera, no episódio 2 e no episódio 3 eu vou falar nos dois como um todo, cara, porque bastante coisa aconteceu. Depois do episódio, do primeiro episódio, lançamento no qual nós postamos aqui no canal, o que acontece? Agora sim descobrimos o nome do personagem principal, de qual era codinome Master Chief, mas o nome real dele é John, tá ok? Então, nome do nosso personagem Master Chief é John, porém vamos chamar ele aqui algumas vezes de John e outras vezes de Master Chief. Enfim, capitão do time dos Espartas, conta, a história dele um pouquinho, que ele foi selecionado desde criança, cara, no qual ele havia, assim como os outros Espartas, tinham passado por um processo de treinamento, e o que eu achei bem interessante é que desde pequeno, cara, ele já foi inibido todo o sentimento que ele tinha, foi tirado todas as memórias dele. Eu pensei com o primeiro episódio que eu vi que nesse primeiro episódio é só lá mais à frente, mais depois, que seria inibido e tirado toda a memória dele. Porém não, eles fizeram isso desde pequeno. Só que é interessante falar que sempre tinha um ou outro que conseguia, recobrar um pouco da sua memória e assim tentar fazer alguma coisa com isso. Provavelmente nesta época, quando eles eram criança, provavelmente deve ter acontecido alguma coisa em que a tecnologia deles era um pouco inferior ao que é atualmente na série de Halo, beleza? Final do episódio 1, onde que o Master Chief ele sai viajando, para tal local. Ele enfim mostra a história dele pequeno, não pequeno, mas ele mais jovem, onde em primeira vez ele tentou fugir da base onde que os Spartans ficavam em modo treinamento, e mostra a história em que ele tinha um amigo no qual ele confiava, e a qual esse amigo dele também confiava. Esse amigo dele, ele já sabia tudo que estava acontecendo, como ele estava sendo controlado, e esse amigo dele decidiu sair. Por quê? Porque eles estavam sendo controlados, inibidos memórias, inibidos sentimentos, inibido tudo dele. E para esse colega do Master Chief, ele decidiu que não iria fazer isso. Porém, o Master Chief ele acordou, no horário combinado, e tentou impedir ele de sair e tudo mais. Galera, nesse momento alguns vão falar, cara, por que ele foi fazer isso, por que ele foi fazer tal, mas compreensão desse momento. Master Chief ele estava sendo controlado, ele neste momento ele já era mais como uma máquina, porque ele não tinha sentimentos, não recobrava de nada, então era como se ele não tivesse sentimentos nenhum, nem algo do tipo, apenas uma máquina que obedeceria ordens e nada além disso. Enfim, tempo se passou, e depois do episódio anterior, que foi o episódio 1, quando o Master Chief vai embora, ele lembra desse tal local aonde esse colega dele falou que ia habitar para poder construir um povo, enfim, E quando ele chegou lá, realmente tinha uma população muito grande, na qual eu também achei bem interessante aonde foi criado esse local. E o que mais me deu curiosidade é porque no meio do espaço, sem ter nenhuma órbita, para ele poder entrar dentro de tal planeta, era só uma rocha. Eu queria entender por
como, né, eles conseguiam ar puro para poder respirar, sendo que eles estavam diretamente no meio do espaço. Enfim, o que acontece? Master Chief, nosso personagem principal, ele foi para lá com eu esqueci o nome dela. Uma da outra, né, também personagem principal, que foi para lá junto com ele. Então o que acontece? A história passa, a história vem, né? Eles se reencontraram, conversaram, trocaram uma ideia, e Master Chief, por conta daquele objeto que ele tinha encontrado, aquele artefato no qual um pouco depois vocês vão entender, mas esse artefato aparentemente ele mostra ser próprio para o Master Chief. Ele só obedece o comando do Master Chief, do nosso personagem principal, o John. Então, outras pessoas tentaram tocar, mas ele só responde ao Master Chief. Então provavelmente ele deve ter sido escolhido, no qual eu achei bastante interessante. E é onde corta a cena, mostrando também uma outra parte, né? Como eu tô falando dos 2 episódios, mostrando uma outra parte em que provavelmente essas 2 crianças que foram separadas na infância, né? Que os alienígenas capturaram uma e mataram a outra. Aparentemente eu acredito que essa criança que foi morta, né? Não sendo morta, acredito eu que ela não foi morta, mas sim conseguiram reviver ela de alguma forma, ou recuperar ela antes que ela morresse. Acredito que essa criança perdida era sim o John, o nosso personagem Master Chief, no qual eles tinham prometido nessas 2 crianças, uma para outra, que não iriam deixar um e nem o outro. O que acontece? Essa tal criança foi levada lá para os alienígenas, onde ela aprendeu coisas lá, como agir, né? Como odiar também a galera humana, e assim ficando contra a humanidade, que um dia era parte do que ela era também. Então ela deixou a humanidade dela para lutar contra os próprios da raça dela. Enfim, acredito que mais a fundo a gente vai entender essa história dessa menina, porque provavelmente ela se conecta a um dos personagens principais. Eu acredito que seja o Master Chief, mas ainda não tá muito explicado, mas tudo indica que possa ser, beleza? Enfim, a doutora, né, que criou os Espartas, fez todo o processo, ela tinha uma inteligência ainda mais aprimorada, que vocês provavelmente já viram no game, só que ela veio aparecer agora no episódio 3. Então é a chamada Cortana, que é uma inteligência ainda mais, uma inteligência artificial muito mais, como posso dizer, muito mais capaz, muito mais inteligente que os próprios Espartas. Então ela foi implantada na mente do capitão, que era o Master Chief, para que ela pudesse ampliar tanto fisicamente quanto mentalmente, quanto o poder de batalha e quanto tudo que o Master Chief tinha. Então ela ia ampliar poder, visão, pontos técnicos, né, pontos de estratégia. Seria uma arma melhor para ele. Porém o Master Chief, como ele ainda estava assim meio, como posso dizer, meio desnorteado do que estava acontecendo com ele, pelo fato dele ter encostado naquele artefato e ter trago memórias do passado dele, ele ainda estava meio confuso do que tudo estava acontecendo. E uma coisa que eu acho interessante, mas que provavelmente eu devo falar só no 3º vídeo, é que a Cortana, ela foi criada exatamente para monitorar o Master Chief e controlar ele, para que ele não pudesse escapar ou fazer algo do tipo impróprio que a organização lá do Império não deixasse. Ok? Então, episódio foi finalizando nessa parte, né, onde que eles estavam se preparando para ir para o planeta onde o Master Chief ele encontrou, né, ele lembrou sobre esse tal artefato. E eu achei bem interessante porque entre o episódio
2 e 3, o Master Chief ele queria, né, sentir, ter os sentimentos que ele não teve esse tempo todo, que ele foi programado para deixar de sentir, deixar de tudo que ele não podia fazer. Então ele tirou, né, o implante que eles colocavam, que eles colocaram nele para poder inibir todo tipo de sentimento e por aí, né? O que eu achei interessante é que antes dele fazer isso, antes dele perceber, dele ver que estava acontecendo isso, né, que ele sentia essa vontade, uma das Espartas já estava sentindo isso antes dele, então ela só esperou, né, acontecer isso com o Master Chief para ela poder também fazer esse mesmo objetivo que o Master Chief fez de tirar o implante de sentimentos, né? E o episódio acabou aí, né, onde que eles estavam indo para encontrar essa outra parte do artefato, porque o artefato ele era dividido em duas partes, no qual o John, que é o nosso Master Chief, ele desenhava várias vezes, né? E ele lembrou isso na memória, no qual eles foram em busca para ver realmente o poder que tem esse artefato alienígena. E tá vendo muita coisa por aí. Eu provavelmente vou falar nos próximos episódios que vão sair, né? Em breve vai ser o episódio 4 aí. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixa aquele like, porque a gente vai voltar trazendo mais novidades para vocês. Até a próxima, galera. Valeu e fui!